Oi gente, ele é tudo bom? Hoje vou falar sobre o livro Peter Pan, do autor James Barrie. Nasceu na Escócia e ele tinha alguns irmãos, um deles morreu quando ele era pequeno, e aí eu acho que daí surgiu essa ideia de um menino que não queria crescer. Na memória do autor ficou sempre essa coisa de que o irmão dele nunca mais ia crescer, né? Porque ele morreu quando era criança. Então eu achei isso uma coisa triste, mas por outro bonito, porque ele superou a morte do irmão com a história, talvez, não sei, enfim. O que acontece é que esse esboço de meninos que se aventuram sempre pairou ali pelo autor, pelo James Barrie. Em 1902 só que surgiu o Peter Pan mesmo. Na verdade o Peter na história é White Little Bird. E eu tô tirando todas essas informações da própria introdução aqui do livro, da Flávia Lindsay Silva. Uma introdução reduzida. Por que a Zahar reduziu a introdução que foi feita pela autora para uma outra edição da Zahar? Eu não entendo isso. Era tão grande assim que não ia caber nesse livro? Tem alguma coisa de direito? Alguém me explica, por favor, por que não tá a introdução inteira da mulher aqui nesse livro? Tá parte da introdução, enfim. Então tem essas informações aqui que eu falei, não tirei assim do nada da minha vida. E eu achei bem legal, assim, bonito até, porque depois que eu soube disso, que o irmão mais novo dele tinha morrido e que ele sempre pensou no irmão mais novo a partir daí como uma criança que não queria, né, ficar velho, aí eu comecei a enxergar o Peter Pan com outros olhos e entender um pouco essa arrogância dele, o Peter Pan não é um personagem assim ao qual eu simpatizo e acho que as pessoas também não simpatizam muito com ele. Talvez, não sei, né? Escrevam aí nos comentários, mas eu acho que a maioria não gosta muito dele, como ele é aqui no livro mesmo, do James Barrie. Essa narrativa lembrou muito Mary Poppins. Tem esse lance de família inglesa, eles são um pouquinho arrogantes, né, geralmente, mas eu acho que é o jeito deles mesmo, família inglesa. É isso que, enfim, que eu tenho na minha cabeça. A Terra do Nunca é apresentada para o Andy e para os dois irmãos mais novos dela por meio de sonhos. De novo a gente tem aquilo de que as crianças têm uma imaginação mais fértil e que elas têm mais facilidade de criar coisas. Então, tudo que elas sonham acaba acontecendo, na verdade na Terra do Nunca, né, nesse caso. Um dos irmãos dela sonha com uma gruta em forma de caveira. E aí quando eles chegam na Terra do Nunca tem essa gruta em forma de caveira. É muito legal assim mexer com o imaginário da criança, né? Então no começo eles só sonham com uma terra distante, eles nem sabem que é a Terra do Nunca nem nada. E o James Barrie mexe bastante com o fantástico aqui, né? Porque a mãe encontra uma sombra de um menino que não é de nenhum dos filhos dela e guarda. Uma coisa muito louca, né? Eles assumem, né, tudo isso que tá acontecendo. Então pegou a sombrinha, dobrou, guardou num lugar, ia deixar onde a pessoa que esqueceu, né, visse, mas não deixou. E aí depois a Wendy e os irmãos finalmente vão para a Terra do Nunca por um descuido do pai, enfim. Várias coisas vão acontecer na Terra do Nunca. E tudo que eles sonhavam está lá presente na Terra do Nunca. E quando eu digo que realmente esse Peter Pan do livro não é um dos mais queridos, é porque, por exemplo, no caminho de Londres, lá da casa deles até a Terra do Nunca, ele acaba se esquecendo às vezes da Wendy, ele não sabe direito quem são esses meninos, às vezes ele abandona, às vezes aí ele volta. Então o Peter, ele realmente não quer crescer, ele não se apega também às coisas. Acho que é por isso que ele não se apega. E aí depois fiquei imaginando que de repente, em algum momento da vida dele, ele achou que o irmão dele abandonou ele por vontade própria, né? Que depois da morte dele, ele realmente não quis mais ficar com a família, nem com os irmãos. Um pensamento assim, sei lá. Pra você ver como isso mexeu muito comigo, ter sabido que o irmão mais novo do autor tinha morrido e que o personagem esse lance de ter uma criança que não quer crescer, né, foi influenciado por isso. Os meninos vão participar de altas aventuras, a gente sim vai ter o Capitão Gancho, vai ter o crocodilo atrás do Capitão Gancho, e aí tem uns índios também no meio que eu não lembrava do desenho, mas nada muito assim significante na vida dos personagens, olha. Enfim, são muitas aventuras e tem os meninos perdidos que já estão na ilha esperando o Peter Pan, e aí a Wendy chega para ser a mãe de todos eles, a gente tem a Sininho também muito mais maldosa do que aparece geralmente nas histórias. Ela é uma mulher, né? Não vamos esquecer disso, uma fada mulher, e que gosta do Peter, mas ao mesmo tempo que ela gosta de manter ele como uma criança, ela fica enciumada quando vê que a Wendy fica interessada nele de relance, assim, porque também a Wendy é uma menina, né? Ela não tem noção, assim, disso. Ela vai ter depois, no futuro. Muitas coisas violentas acontecem na ilha, se a gente for imaginar que são crianças que estão ali, né? E a gente vê essa recusa do Peter em realmente não se apegar
e ele é bem orgulhoso, arrogante, ao mesmo tempo que ele consegue cativar os outros com o entusiasmo dele de fazer as coisas e às vezes até um pouco pelo medo. Mas é bem gostoso, assim, de ler esse livro. Eu achei muito legal conhecer o original dessa história, né, de Peter Pan. Mesmo que eu não tenha gostado tanto do Peter, assim, porque não é uma história, assim, feliz, sabe? A gente tem aventura, o que é muito legal, só que a gente tem uma melancolia também. O lance do Peter Pan não se lembrar da mãe dele, o lance dele ser orgulhoso, dele realmente não querer crescer, dele ter a oportunidade dele ter uma casa e tal e não aceitar por conta de orgulho e até por conta de coisas que a gente não sabe também, porque tem uma parte do livro aqui que fala que quando as crianças morrem, o Peter Pan ajuda eles a seguirem seu caminho. Então, de repente, não é só um menino, né? É uma coisa meio mística também e tal. Talvez seja por isso que não que ele não queira, mas que ele não possa abandonar a Terra do Nunca. Aí eu não sei se também tem uma metáfora aí da Terra do Nunca, do Peter Pan, enfim. Eu não fiquei estudando super, mega, ultra fundo o Peter Pan, mas dá pra fazer várias comparações, várias analogias e discutir isso com vida e morte e tal, etc, enfim. Mas a história em si, assim, é muito legal, a história do gancho também. Tem outros livros, não tem, do Peter Pan? Porque tem outra história, tem história do gancho também, então tem muitas histórias a serem desenvolvidas aí. Não sei se é porque eu assisti Once Upon a Time e a parte do Peter Pan também é realmente bem brutal, assim, egoísta, né? Mas enfim, eu gostei desse livro, apesar dele não ser dos mais alegrinhos para crianças, como a gente pode imaginar. É legal por causa das aventuras, mas tem muito disso, de birra e de recusa e de orgulho e arrogância e medo, assim, ele impõe o medo para que os outros não se revoltem contra ele. Acho que é isso, mas de qualquer forma eu recomendo. Eu não sei se é um conto de fadas, mas é uma história muito legal de se conhecer, ainda mais por causa dessa introdução falando sobre o autor e tal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem não é inscrito, se inscreva, dê um curtir aí e até o próximo vídeo.